Ainda não conseguimos encontrar a fonte do sinal misterioso que estamos recebendo desde 2018. Nós o recebemos a cada 22 minutos e nada pode explicar isso. Alguns cientistas até acreditam que ele pode estar vindo de outra civilização que ainda não conhecemos. Esse estranho sinal de rádio não foi encontrado por um cientista em uma missão. Na verdade, ele foi descoberto por um estudante universitário que estava apenas fazendo um projeto regular para a escola. Tyrone O'Doherty, um estudante de graduação da Curtin University na Austrália, estava analisando dados antigos do céu do hemisfério sul. Ele estava procurando por sinais de rádio estranhos e intermitentes. Finalmente, ele se deparou com um de 18 anos que parecia disparar ondas de rádio em direção à Terra como um feixe de farol. Animado com a descoberta, Tyrone a compartilhou com sua mentora, a radioastrônoma Natasha Hurley Walker. Ela se dedicou a pesquisar esse sinal na esperança de uma descoberta. Mas apesar de verificar diferentes dados de frequência, eles chegaram a um beco sem saída. Mas então, Natasha percebeu um padrão. O sinal se repetia a cada 18 minutos. Isso era demais. Mas quando eles estavam se preparando para estudá-lo melhor, puf! O sinal desapareceu depois de apenas 3 meses, deixando-o sem nada. Sem desistir, Natasha e sua equipe examinaram os céus novamente, desesperados por uma pista. Meses se passaram, mas nada apareceu. Eles estavam prontos para desistir e, de repente, um novo sinal apareceu. Ele ficou piscando por 5 minutos, depois desapareceu, e voltou exatamente 22 minutos depois. A principal dúvida era se esse sinal estava relacionado a um sinal de 18 minutos. Para descobrir isso, Natasha voltou aos dados de rádio antigos daquela área. À medida que se aprofundavam, perceberam que sim, e esses sinais não são nada novos. Eles estão sendo enviados para a Terra há 35 anos. Em 1888, telescópios indianos e americanos os captaram, mas eles foram enterrados sob toneladas de outros dados. Essa foi uma ótima notícia para os exploradores espaciais, pois significava que agora eles poderiam calcular a distância desse objeto misterioso. Depois de fazer as contas, eles descobriram que ele estava incrivelmente longe, mesmo em uma escala espacial, a 15 mil anos-luz da Terra. Agora, a única coisa que faltava descobrir era o que exatamente era esse objeto. Walker e sua equipe começaram a compará-lo com todos os objetos emissores de rádio conhecidos. No entanto, sua origem continua sendo um mistério. Os sinais ainda aparecem a cada 22 minutos nas telas da NASA, sempre terminando com uma frustrante mensagem de correspondência não encontrada. Os cientistas o chamaram de J183910. Alguns acham que o sinal pode vir de alguns seres extraterrestres. Talvez seja o sinal que o SETI, a busca por inteligência extraterrestre, esteja esperando. Esse projeto vem trabalhando há mais de 50 anos, tentando encontrar qualquer evidência de vida além da Terra. Eles também escaneiam o céu em busca de ondas de rádio, pulsos de laser e outros sinais misteriosos. Portanto, talvez seja uma maneira de os extraterrestres comunicarem sua localização. Embora essa ideia possa parecer empolgante, precisamos ter cuidado ao tirar conclusões precipitadas. Primeiro, não temos provas sólidas para isso. Antes de qualquer evidência concreta, trata-se apenas de especulação. Além disso, há outras explicações mais plausíveis. O mais provável é que seja proveniente de um fenômeno natural, e há algumas teorias para isso. A primeira é a teoria do pulsar. Imagine uma estrela enorme no espaço, muito maior do que o nosso Sol. Às vezes, essas grandes estrelas terminam suas jornadas de vida em um evento espetacular chamado supernova. Quando isso acontece, o núcleo da estrela entra em colapso, tornando-se supercompacto, como se você estivesse espremendo todo o material da estrela em um espaço minúsculo. Esse núcleo minúsculo e superdenso é chamado de estrela de nêutrons. Algumas dessas estrelas de nêutrons são muito especiais. Nós as chamamos de pulsares. Elas receberam esse nome porque parecem pulsar com energia, como um farol espacial. Esses pulsares têm campos magnéticos incrivelmente fortes, muito mais fortes do que os encontrados na Terra. Eles são como enormes ímãs no espaço. Por causa disso, eles disparam feixes de energia. Eles também estão girando muito rápido, de modo que esses feixes de energia parecem pulsar e se desligar à medida que giram.
O estranho sinal que detectamos parece ter semelhanças com pulsares, mas não é bem assim. Os pulsares geralmente têm uma vida útil previsível e desaceleram com o tempo, acabando por interromper seus sinais de rádio. Em contraste, nosso sinal misterioso é bastante persistente e está piscando além do que é esperado para pulsares. Bem, talvez não seja um pulsar típico, ou não seja um pulsar de fato. Há também uma teoria magnetar. Um magnetar é outro tipo de estrela de nêutrons. Elas são como versões superalimentadas dos pulsares, com campos magnéticos ainda mais fortes e períodos de pulsação um pouco mais longos. Talvez seja essa a causa da intensa persistência do nosso sinal. Entretanto, quando plotamos os dados, percebemos que o sinal também não correspondia às vibrações do magnetar. Os magnetares não apenas emitem ondas de rádio, mas também poderosos raios-x, pois são muito energéticos. Mas o sinal que recebemos estava emitindo apenas ondas de rádio. Portanto, concluímos que não se trata de um pulsar nem de um magnetar. O comportamento do sinal é muito estranho e sugere uma fonte não natural. Isso significa que pode haver algo no universo que os cientistas ainda não exploraram completamente. E há um objeto espacial sobre o qual não sabemos muito. A teoria final é o chamado pulsar anão. Um pulsar anão é como uma estrela que pisca com flashes de luz semelhante aos pulsares, mas leva mais tempo para cada piscar. Normalmente as anãs brancas são os restos de estrelas menores. Elas não piscam porque seu campo magnético não é tão forte quanto o dos pulsares. Mas quando uma anã branca se torna bastante robusta, quase a massa do nosso Sol, ela fica super densa e começa a pulsar com um forte campo magnético, exatamente como os pulsares. Elas têm uma peculiaridade interessante. As anãs brancas são feitas de elétrons e não de nêutrons como os pulsares. Quando esses elétrons carregados começam a dançar com o campo magnético, eles emitem flashes de luz periódicos que ocorrem a cada 100 ou 1000 segundos. Como você se lembra, nosso sinal tem um período de 22 minutos, 1320 segundos, um pouco mais longo do que os pulsares de anãs brancas comuns, mas está muito mais próximo da verdade. Até agora, essa parece ser a explicação mais plausível. Mas mesmo essa teoria ainda não está totalmente confirmada. Isso apenas mostra o quanto há no universo que ainda estamos descobrindo. Por exemplo, Fast Radio Bursts, outro tipo misterioso de sinal que estamos detectando. São como explosões rápidas e intensas de energia na forma de ondas de rádio. Elas têm 1 tonelada de energia. As FRBs são tão poderosas que às vezes podem ser mais brilhantes do que galáxias inteiras. Imagine só, elas liberam tanta energia em poucos milissegundos quanto o nosso Sol libera em 3 dias inteiros. Essas explosões ocorrem em todo o céu com frequências enormes, embora algumas tenham sido detectadas com frequências mais baixas. Todos os dias detectamos cerca de 10.000 FRBs aleatórias no céu. Algumas delas se repetem, mas a maioria acontece uma vez e desaparece para sempre. Infelizmente, a maioria delas dura apenas uma fração de segundo, e quando sua energia chega até nós, é 1000 vezes mais fraca do que o sinal de um telefone celular vindo da Lua. É por isso que, apesar de seu brilho, ainda há muito que não entendemos sobre esse assunto. Ainda estamos tentando descobrir o que causa essas FRBs. Elas podem ser provenientes de diferentes fontes, como os já mencionados magnetares, estrelas em colisão ou até mesmo galáxias em fusão ou anãs brancas. À medida que essas explosões viajam pelo espaço, elas captam informações sobre os ambientes cósmicos pelos quais passam, como nuvens de gás interestelares. No entanto, é muito improvável que as FRBs sejam mensagens de seres extraterrestres. Não apenas porque há milhares delas todos os dias em todo o céu, mas também porque sabemos que as fontes dessas explosões devem ser incrivelmente energéticas. Para isso, nossos vizinhos teriam que ter equipamentos mais fortes do que galáxias inteiras. Mas o ponto principal é que, embora todos esses sinais sejam fascinantes, ainda há muito que aprender sobre eles. Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos.
O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios X. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada transiente de rádio do centro galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos. Mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio. Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente.
Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou o metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior, se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros. Os dias escuros são fenômenos naturais misteriosos que ocorreram apenas algumas vezes na história da humanidade. Podemos descrevê-los como eclipses ou apenas como algum evento climático, mas na realidade eles são muito assustadores e não temos ideia de por que eles acontecem. Então, o que são esses dias escuros, afinal? O que é de tão estranho neles? Vamos tentar descobrir. O Sol desapareceu. O que vamos fazer? Foi o que os moradores de Yamal, na Sibéria, perguntaram aos meteorologistas no dia 18 de setembro de 1938. Pela manhã, em vez de irem para o trabalho,
Todos se reuniram na estação meteorológica. Eles estavam esperando respostas. Tudo porque naquele dia eles observaram algo inexplicável. Um eclipse, que mais tarde apelidaram de o Dia Escuro. E nem os astrônomos nem os meteorologistas conseguem explicar o que aconteceu naquela época. Eis como um deles descreveu esse evento. Às 8h30, notamos uma diminuição da luz. Ao mesmo tempo, a cor das nuvens começou a adquirir um tom marrom amarelado, às vezes marrom avermelhado. Por volta das 9 horas, a iluminação mudou drasticamente. Era como se você estivesse olhando o mundo através de um filtro de luz escuro. Os tons marrons das nuvens se intensificaram. Por volta das 10h30, o Sol e a Terra não diferiam um do outro em iluminação e cor. Tudo parecia homogêneo, preto, absolutamente sem luz. Muito assustador, né? E isso não é tudo. A cidade também mergulhou em completo silêncio. Nem rádio havia. Os meteorologistas não conseguiram entrar em contato com as autoridades e os moradores locais não conseguiam sintonizar nenhuma estação. Todos estavam no escuro, literal e figurativamente. Os meteorologistas decidiram tentar lançar vários sinalizadores. As chamas subiram no ar em direção às pesadas nuvens escuras que pairavam sobre a cidade e desapareceram. As nuvens eram tão densas que as chamas eram completamente invisíveis. Ao mesmo tempo, o clima estava perfeitamente bom. Tudo estava quieto, e esse silêncio escuro durou cerca de 1 hora. Depois disso, o dia escuro terminou tão inesperadamente quanto começou. Algo ainda mais desconcertante aconteceu. Aquelas estranhas nuvens não deixaram vestígios. Sem chuva, sem poeira, nada. Após esse evento, os pesquisadores descobriram que o dia escuro havia se espalhado por 200 a 250 quilômetros ao redor. Eles também souberam que a faixa escura estava se movendo de oeste para leste. Depois de passar pela parte sul da península de Yamal, ela continuou por um tempo e depois desapareceu completamente. O Yamal não é o único lugar onde esse fenômeno ocorreu. Na verdade, eclipses semelhantes vêm acontecendo em diferentes partes da Terra há muitos anos. Por exemplo, na Nova Inglaterra. Em 19 de maio de 1780, as pessoas testemunharam um evento que mais tarde foi chamado de Dia Escuro da Nova Inglaterra, mas ele não durou um dia, e sim vários. Alguns dias antes desse evento, o céu ficou amarelo, e em 19 de maio, em plena luz do dia, de repente ficou preto. Aqui está o que uma das testemunhas, Joseph Plum Martin, disse mais tarde à imprensa. Estava muito escuro. As pessoas tinham que acender velas em suas casas para realizar suas atividades de rotina. A noite estava tão escura quanto o dia. O cheiro de fuligem predominava no ar. Os rios próximos estavam cobertos por uma fina camada de cinzas. Quando a verdadeira noite chegou, as pessoas perceberam através das nuvens que a lua havia ficado vermelha escura. Apenas alguns dias depois, as pessoas finalmente puderam ver as estrelas através do véu das nuvens. E então, tudo voltou ao normal de repente. Ninguém fazia ideia do que havia acontecido. 22 anos depois, no dia 2 de junho de 1802, uma escuna chamada Eldorado navegou pelo Oceano Pacífico. De repente, eles foram surpreendidos por uma escuridão completa. Não tinha tempestade e o oceano estava completamente calmo, mas todo o céu estava coberto de nuvens escuras. Essas nuvens se dissiparam após meia hora e não deixaram vestígios. E novamente, 74 anos depois. Uma das ondas escuras aconteceu em Wisconsin no dia 19 de março de 1886. Eram 3 da tarde e desta vez a onda foi muito curta, durou apenas de 5 a 10 minutos. Uma noite repentina caiu sobre a cidade. Cavalos assustados relinchavam e pessoas aterrorizadas corriam, tentando encontrar um lugar para se esconder. Quando tudo se acalmou, os jornais locais noticiaram que a onda passou de oeste para leste. Não havia eclipse solar, nem ventos ou furacões, nada que pudesse causar a escuridão sobre a cidade. E por fim, mais uma vez, aconteceu no dia 2 de dezembro de 1904 em Memphis. Ou melhor, é o que afirmam os rumores, já que quase não há evidências científicas desse evento. Era um amanhecer claro e frio sobre a cidade de Bluff. As pessoas estavam fazendo suas tarefas matinais de sexta-feira. Então, por volta das 9 horas da manhã, sem qualquer aviso, o sol desapareceu repentinamente do céu. Levou apenas 1 minuto para o dia ensolarado se transformar em escuridão total. As pessoas interromperam o trabalho e as crianças nas escolas ficaram completamente apavoradas. E como nos casos anteriores, o tempo estava perfeitamente calmo. Isso durou cerca de meia hora e de repente terminou.
Um pouco mais tarde, após um misterioso eclipse, uma forte tempestade atingiu a cidade. Então, o que está acontecendo? Todos esses casos estranhos certamente podem ser explicados cientificamente, certo? Bem, na verdade os cientistas não têm uma resposta definitiva. Esses eventos são muito parecidos e não temos uma única explicação que sirva para todos eles. Vamos dar uma olhada em algumas teorias. O primeiro pensamento que vem à mente provavelmente é um eclipse parcial ou total. Mas não, este não é o caso. Não houve eclipses naqueles dias. Mesmo que consideremos essa teoria, há um porém. Antes de qualquer eclipse, o céu escurece gradualmente. Os próprios eclipses duram apenas alguns minutos, certamente não algumas horas, muito menos dias. Além disso, ao contrário dos eclipses, esses eventos eram locais para cidades específicas. Bem, talvez seja outro evento astronômico. Alguns cientistas acreditam que durante o evento em Yamal, uma faixa de poeira cósmica tocou a Terra. Mais tarde, porém, descobriram que nenhum corpo astronômico se aproximou do planeta naquele dia. Certo, alguma outra ideia? Incêndios florestais podem ser o motivo. Quando uma grande área de floresta está queimando ao mesmo tempo, uma coluna de ar pode subir a grandes alturas, como de 4 a 6 quilômetros. Esses fluxos de ar carregam cinzas e outras coisas queimadas para lugares diferentes. E como todas essas coisas estão tão altas lá no céu, elas simplesmente congelam lá e se transformam em algo parecido com nuvens negras. Esse provavelmente foi o caso da Nova Inglaterra. Naquela época, uma onda de incêndios florestais estourou no Canadá. Eles poderiam facilmente se espalhar para o norte dos Estados Unidos. Além disso, basta olhar para esta descrição: céu amarelado, cheiro de fuligem, cinzas na água. Tudo parece lógico, mas essa teoria dos incêndios só funciona para o evento na Nova Inglaterra. E quanto aos outros casos? Onde você encontraria um incêndio florestal no meio do Oceano Pacífico, por exemplo? Tudo bem, continuando. Os cientistas tentaram explicar a história de Mênfis, dizendo que poderia ser um furacão, mas a nuvem escura varreu a cidade antes da tempestade, não durante ou depois dela. E não era uma espécie de nuvem de tempestade típica, era a completa escuridão da noite. Então, o que realmente estava acontecendo? Agora, os meteorologistas chamam esse fenômeno de diminuição local na transparência da atmosfera. Ao contrário dos eclipses solares, essa escuridão é mais densa. Ela também cobre apenas uma pequena área. A transparência da atmosfera é a sua capacidade de deixar passar a radiação e a luz. É basicamente algo assim: quão bem posso ver objetos distantes? Tudo pode ficar escuro e embaçado, por exemplo, por causa da poeira no ar, de erupções vulcânicas, da neblina e assim por diante. Portanto, de acordo com essa teoria, os dias escuros são apenas uma queda extrema na transparência da atmosfera. Mas ainda é estranho. Se for esse caso, tudo não deveria estar coberto por uma névoa espessa ou algo assim? Sim, estava muito escuro, mas quando as pessoas acendiam as luminárias, a visibilidade era muito boa. Nada bloqueava a visão, exceto as nuvens que cobriam o sol. Em outras palavras, esse fenômeno é muito difícil de explicar. O que sabemos é que aconteceu apenas de 5 a 6 vezes na história da humanidade. Se houve outros casos, não foram documentados. Esse fenômeno é impossível de prever e ninguém sabe como funciona, nem onde e quando acontecerá na próxima vez. Embora existam muitas hipóteses, nenhuma delas pode ser verificada. Talvez se esses eventos acontecerem novamente no futuro, poderemos estudá-los melhor. Mas, infelizmente, no momento, os dias sombrios permanecem um mistério. Você tem alguma teoria ou ideia sobre isso? Se sim, escreva nos comentários. Milhares de naves espaciais estranhas entram sorrateiramente no espaço aéreo terrestre. Elas descem ao nosso planeta e voam pelas cidades, causando enorme caos. De repente, a porta da maior nave se abre e uma estranha criatura sai. Ela tenta copiar nossa linguagem e diz que eles vieram de uma estrela distante, a Próxima Centauri. Algo assim pode acontecer porque os cientistas recentemente captaram um estranho sinal de rádio dessa estrela. A Próxima Centauri é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Fica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que um feixe de luz que se origina nessa estrela chega à Terra em 4,2 anos. Isso é também 270 mil vezes a distância da Terra ao Sol. A própria estrela Próxima Centauri é muito pálida para vermos a olho nu no céu noturno, mas seu sistema esconde um pequeno segredo. Vamos voar para lá e dar uma olhada mais de perto. Então, aqui está essa anã vermelha. É 7 vezes menor que o Sol e 8 vezes mais leve. A Próxima Centauri é 1,5 vezes maior que Júpiter e quase 150 vezes mais pesada. Mas o que estamos procurando está um pouco mais longe.
Este é o Próxima Centauri b, um planeta semelhante à Terra. É apenas 10% maior que a Terra e está na zona habitável da estrela. É a distância perfeita, não muito longe e nem muito perto dela. Então, a temperatura também não é muito alta e nem muito baixa lá. A água, se existir naquele planeta, pode estar em estado líquido. E assim a vida pode sobreviver e evoluir lá. Talvez tenha se desenvolvido o suficiente para nos enviar o sinal que recebemos. Um sinal de rádio é basicamente ondas. Elas têm uma certa frequência e comprimento. E sempre podemos discernir um sinal artificial de um gerado naturalmente. O sinal que captamos do Próxima Centauri b tinha uma frequência de 982 MHz. O rádio comum que ouvimos na cozinha ou no carro capta sinais em torno de 100 MHz. É por isso que os cientistas concluíram que o sinal foi criado artificialmente. Esse tipo de sinal pode ser uma forma de comunicação entre os mundos desenvolvidos. Se essa é realmente uma mensagem de uma civilização do espaço sideral, devemos ser capazes de decodificá-la. Para isso, qualquer civilização deve usar o método mais simples de criptografia. Por exemplo, a Terra já enviou um sinal de rádio para o espaço. Foi a mensagem de Arecibo. Essa mensagem consiste em 1679 dígitos. É um retângulo de 23 por 73 quadrados que tem informações sobre nossa civilização codificadas usando um código binário. Na parte superior do retângulo há um sistema de números que usamos. Eles estão marcados em branco. Essa coisa roxa é a chave para ler a parte seguinte da mensagem. Os números atômicos dos elementos como hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo estão codificados nessa chave. Estes são os elementos-chave que podem começar a vida. Se aqueles que receberem esse sinal puderem entender os números e a chave, poderão ler a próxima parte da mensagem. Essas coisas verdes são os blocos de construção da nossa cadeia de DNA. E bem na parte inferior está a própria cadeia de DNA. O retângulo branco indica o número de pares desses blocos de construção, e as espirais azuis mostram a forma de uma cadeia de DNA. E então vemos a própria silhueta humana. O objeto branco e azul à sua esquerda é um número codificado da nossa altura média. O ser humano em si é desenhado aqui nas extremidades da fita de DNA para que a civilização do espaço sideral possa entender como somos. E o retângulo branco à direita do esboço humano é o número da população da Terra no momento da mensagem, 4,2 milhões em 1974, quase metade do número que temos agora. A parte seguinte é um desenho do nosso sistema solar. O grande quadrado amarelo é o Sol. Então vem todos os planetas do nosso sistema, incluindo Plutão. Naquela época, costumava ser considerado um planeta. A Terra está um pouco deslocada aqui para que a civilização do espaço sideral possa entender de onde essa mensagem está vindo. E o último desenho é o observatório do qual essa mensagem foi enviada para o espaço. Esse sinal está agora a caminho do aglomerado estelar M13, a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então, não chegará lá por mais 25 mil anos. E precisaremos de outros 25 mil para obter uma resposta se realmente houver alguém do outro lado que possa receber o sinal. Se o sinal da Próxima Centauri também for uma mensagem, precisaremos de tempo para decodificar. Então, vamos usar a nossa máquina de computação superpoderosa e esperar pelo resultado. Mas esse não é o primeiro sinal misterioso que já captamos na Terra. Os cientistas gravaram um sinal de uau incomum em 1977. Eles supunham que tenha vindo de algum lugar na constelação de Sagitário. O telescópio captou o sinal desconhecido por impressionantes 72 segundos. Mais tarde, um cientista que olhou para a impressão do sinal concluiu que era um sinal artificial. Ele escreveu uau na impressão como sua reação. As observações e estudos que se seguiram não conseguiram captar esse sinal novamente. Algumas teorias disseram que esse sinal veio de uma nave espacial celestial voando. Ela voou para longe e não conseguimos mais detectar o sinal. Mas muito provavelmente esse sinal foi criado na Terra. Foi direcionado para cima, mas refletido em um objeto em alta altitude. Poderia ter sido um avião, um satélite ou detritos espaciais orbitando nosso planeta. E assim, esse sinal foi captado pelo telescópio. E por ser feito pelo homem, todas as suas características, como comprimento de onda e frequência, poderiam ter confundido os cientistas. Em 2017, os cientistas registraram uma erupção na Próxima Centauri. O brilho da estrela aumentou 1000 vezes em apenas 10 segundos. Antes disso, houve outra erupção lá mais fraca, mas que durou cerca de 2 minutos. Com essas erupções, a Próxima Centauri emitiu enormes quantidades de radiação. Mesmo que houvesse vida no planeta companheiro da estrela, essas erupções provavelmente a teriam destruído.
Os ventos estelares teriam simplesmente soprado a atmosfera do planeta e deixado a sua superfície sem vida. No geral, o planeta Próxima Centauri b recebe 60 vezes mais radiação de alta energia e 400 vezes mais radiação de raios-x do que a Terra. Os cientistas concluíram que a probabilidade de vida aqui é de 1 em 100 milhões. E embora ainda não saibamos ao certo se o sinal era artificial ou natural, o cenário de várias naves espaciais chegando à Terra provavelmente é impossível. Nosso único método de busca por civilizações no espaço sideral é usar ondas de rádio. Elas são como um barulho alto que se afasta do nosso planeta em diferentes direções na velocidade da luz. O principal problema aqui são as distâncias gigantescas. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem 100 mil anos-luz de largura. Suponhamos que haja vida do outro lado. Se enviarmos um sinal de rádio para eles, ele não chegará ao suposto planeta por 100 mil anos, e não teremos uma resposta por outros 100 mil anos. É o mesmo se alguém quiser entrar em contato conosco. Não aprendemos a criar e receber sinais de rádio até o século XIX. Se uma civilização estivesse se desenvolvendo ao mesmo tempo que nós em algum lugar da Via Láctea e inventasse o rádio, não receberemos o seu sinal por vários milênios. Além disso, o ruído do rádio do nosso planeta está começando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibra ótica, TV a cabo. Então, em cerca de 100 anos, não seremos mais visíveis para outros mundos. Ou pior ainda, e se houvesse uma civilização do espaço sideral em algum lugar que estivesse enviando sinais para o espaço? Os sinais chegariam ao nosso planeta, mas ainda não teríamos a tecnologia para captá-los. O mundo que estava enviando o sinal evoluiu e o sinal desapareceu. Poderíamos ter captado aqueles restos das ondas de rádio que estavam se movendo pelo universo, mas montamos as antenas tarde demais. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo. Cada uma delas contém bilhões e trilhões de estrelas semelhantes ao nosso Sol. Talvez haja um planeta perto de uma delas que se pareça com o nosso. A vida pode estar florescendo lá, e essa civilização do espaço sideral, assim como nós, está olhando através de telescópios e tem a esperança de captar o sinal de rádio de um planeta desconhecido. Ei, acorde rápido! Ouça isso! É um sinal de FM de 5 segundos vindo de uma das luas de Júpiter. Você corre para o seu telefone e informa seus colegas. Eles surtam com as notícias e correm para o laboratório. Você é cientista e trabalha com a sonda Juno, explorando Júpiter há anos. Mas esta é a primeira vez que testemunha algo tão incomum. Ganymedes é a maior lua de Júpiter e a maior do nosso sistema solar. Se esse corpo espacial não orbitasse ao redor de Júpiter, seria classificado como um planeta, ainda maior que Mercúrio e Plutão. O que faz esta lua se destacar entre as outras é o fato de ter seu próprio campo magnético. Ganymedes nasceu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. Isso significa que é tão antiga quanto Júpiter. Com o tamanho de um planeta, leva 7 dias terrestres para orbitar o seu. Todos se reúnem no laboratório, esperando pacientemente que você toque a gravação do sinal que vem do espaço. Seus colegas começam a tentar descobrir qual a origem desse som misterioso. Cerca de 40% da superfície de Ganymedes é escura, com crateras espalhadas ao redor, e 60% é clara. Existem informações que provavelmente foram causadas por atividade tectônica ou liberação de água vinda debaixo da superfície. Os cientistas conseguiram descobrir uma fina camada de oxigênio presa na atmosfera da Lua. As temperaturas lá são extremamente baixas, entre menos 110 e menos 130 graus. Não há muitas informações sobre como a Lua se comporta ou quais elementos químicos se escondem em seu interior. Alguns dos seus colegas tentam criar as mesmas condições que existiam quando o som foi transmitido. Por horas, eles ficam sentados esperando, mas nada. Talvez tenha sido um acaso. Você chega ao sistema de controle e ativa a espaçonave Juno. O ponto principal dessa missão é observar a gravidade de Júpiter, os campos magnéticos, a atmosfera e a evolução do planeta. A propósito, também há algumas evidências de que a maior lua de Júpiter também está evoluindo. Por ter um campo magnético ao seu redor, auroras surgem o tempo todo. Elas são gases brilhantes circulando os polos norte e sul do satélite. Se existisse vida num lugar assim, provavelmente estaria no fundo do oceano extremamente salgado de Ganymedes. Por muito tempo, os cientistas pensaram que o Sol era um componente crucial para o início da vida. Mas agora sabemos que existem organismos que vivem nas profundezas dos oceanos e passam muito bem sem luz solar. Os oceanos no nosso planeta estão colaborando com algumas das criaturas mais bizarras de todas as formas e tamanhos. Os lírios do mar vivem a cerca de 3.000 metros abaixo d'água.
Eles têm esse nome porque se parecem com flores, porém não são plantas e sim animais. Não se deixe enganar pelos caules e folhas, que são partes do corpo equipadas com terminações nervosas para detectar comida ao redor. Os tubarões duendes são provavelmente alguns dos tubarões de aparência mais esquisita que vivem no fundo do oceano. Eles podem crescer até 3,5 metros de comprimento e têm um focinho muito incomum. Agora olhe para o tamboril. Ele tem uma bolha bioluminescente na cabeça para atrair a presa e navegar pelo fundo do oceano escuro. É como uma lanterna natural que nunca precisa de pilhas novas. No entanto, apenas as fêmeas são equipadas com ela. O peixe-bolha é outro animal bizarro que vive lá embaixo. Ele habita os oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, 2.700 metros abaixo da superfície. De qualquer forma, mesmo que você tenha pedido a todos que mantivessem a notícia confidencial, de alguma forma ela vazou para a mídia e se tornou a mais nova tendência. Você recebe uma ligação de uma emissora de notícias. Eles dizem que querem entrevistá-lo sobre essa descoberta que pode provar que existe vida no espaço sideral. No dia seguinte, vai até a emissora para falar sobre a sua descoberta. Há todo um público no estúdio observando ao vivo cada movimento seu, enquanto você estende a mão para pegar seu copo d'água. A equipe se apressa em fazer alguns ajustes de última hora antes de entrar no ar ao vivo. O maquiador dá algumas pinceladas finais. O engenheiro de som lhe pede para testar seu microfone mais uma vez. Vários dos produtores estão sentados nos assentos da frente. Luzes brilhantes estão inundando o estúdio. A contagem regressiva começa. 3, 2, 1 e... O anfitrião o apresenta e lhe pede para explicar o que ouviu. Você conta sobre a sonda espacial Juno orbitando Júpiter. Depois de algumas perguntas, o anfitrião finalmente faz a pergunta mais temida. Será que o som misterioso está vindo de outra civilização? Todos se inclinam esperando sua resposta. Você congela sem saber o que dizer. Mesmo que a pressão esmagadora no fundo do oceano seja 1000 vezes mais forte do que ao nível do mar, ainda existe vida lá. As algas, consideradas uma iguaria no mundo oceânico, estão fora do menu das criaturas do fundo do mar devido à falta de luz solar. Em vez disso, muitos desses habitantes das profundezas têm que comer as sobras que chegam lá das camadas superiores do oceano. As temperaturas congelantes e a pressão intensa alteraram as células dessas criaturas. Isso as tornou mais resistentes do que os peixes comuns. As bactérias estavam desenvolvendo suas próprias formas de sobrevivência. Estudos mostram que elas se alimentam de certos gases e produtos químicos, como o enxofre e dióxido de carbono. O metano e o hidrogênio são liberados quando as placas tectônicas se movem umas contra as outras, e algumas dessas bactérias se alimentam desses gases também. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturas microscópicas que podem viver e se desenvolver em condições extremas. Você pode encontrá-los em vulcões, geleiras congeladas e até mesmo no vazio do espaço, o que significa que algumas formas de vida podem realmente existir em Ganimedes. Você explica isso para o seu público. Em seguida menciona que não tem informações suficientes para determinar se foi outra civilização ou um fenômeno natural que produziu o som. Isso não significa que o fundo dos oceanos gelados de Ganimedes não esteja colaborando com suas próprias criaturas bizarras e estranhas. Pode haver algumas bestas lendárias como o Kraken ou o Leviatã lá, ou um estranho peixe brilhante com 2 cabeças, ou ainda com tentáculos e uma grande barbatana, caranguejos gigantes. As bactérias podem ser tão variadas quanto as nossas. As plantas, se houver, precisam ser fortes o suficiente para sobreviver a temperaturas abaixo de 0. Os animais da maior lua de Júpiter podem ser tão grandes quanto nossas baleias azuis, ou tão minúsculos quanto o plâncton. Após a entrevista, você volta ao laboratório para examinar as gravações mais uma vez. No caminho para casa, vê cartazes com sua imagem e legendas como "Não estamos sós? Ei, você se tornou uma celebridade. Muitas pessoas tiram fotos suas. Outras emissoras o chamam para dar mais entrevistas. Algumas revistas científicas até querem colocá-lo na capa como a pessoa do ano. Cada vez que vai para o trabalho, espera que o som apareça novamente, mas nada. Você envia um sinal da sonda Juno, tentando fazer algum tipo de contato com o que quer que produza o som, nada. Naquela noite apaga na sua mesa mais uma vez. Um momento eureka o acorda no meio da noite. Pode ser que tenha algo que você tenha perdido? Então, faz os cálculos novamente e percebe que a resposta estava na sua frente o tempo todo. Não foi outra civilização que produziu o som. A fonte foram os elétrons. Cada planeta produz seu próprio som. Ele se forma quando partículas carregadas do vento solar e da magnetosfera do planeta interagem umas com as outras. Foi o que aconteceu em Ganimedes. Os elétrons no seu campo magnético, onde a sonda captou o sinal, estavam agindo de forma mais estranha do que o normal.
e isso amplificou algumas frequências irregulares. Você fica constrangido e passa o resto da noite dando telefonemas, contando as novidades para sua equipe. A emissora que o entrevistou divulga um comunicado. Eles explicam que outras civilizações não estão tentando nos contatar. Você se recosta em sua mesa, esperando a próxima grande coisa acontecer. Europa é outra das luas de Júpiter que pode ter vida. Ela é formada por um núcleo de ferro, um manto e um oceano salgado, com o dobro do volume de todos os oceanos da Terra. E assim como Ganimedes, o oceano se encontra sob uma crosta de gelo de água. Os cientistas afirmam que pode até haver vulcões ativos lá. E algumas bactérias existentes podem viver ali também. Com água suficiente, certos produtos químicos e uma fonte de energia, Europa poderia produzir vida. Mas é improvável que encontremos algo além de minúsculos micróbios. Ninguém vai ouvir seu choro no espaço, ou algo assim. Todos nós já ouvimos essa frase famosa e arrepiante. E é realmente verdade. O espaço, em sua maior parte, consiste em um nada gigante. Há muito, você sabe, vazio ali. Mas isso não significa que não haja sons. Na verdade, existem muitos deles, e alguns podem até fazer você se arrepiar. Vamos dar uma olhada nos mais assustadores que vêm lá de fora. Em primeiro lugar, como eles são registrados? O som é apenas a vibração da emissão das moléculas. Quando você grita, faz com que elas sejam empurradas furiosamente até chegarem ao ouvido do interlocutor. Então essas vibrações são transmitidas ao cérebro, reconhecidas como algo pelo qual você pode precisar se desculpar. Em outras palavras, para ouvir algo precisamos de moléculas. E é aí que as coisas se complicam. Não há nenhuma delas no espaço. O universo inteiro consiste quase completamente em vácuo. Não é um Hoover, é um nada absoluto. No entanto, os magos da NASA ainda gravam sons espaciais de alguma forma. Como eles fazem isso? O problema é que existem alguns tipos de ondas que não se importam com as moléculas. Nós, pessoas comuns, não podemos percebê-las sem alguns dispositivos especiais. Elas incluem, por exemplo, as de rádio. Vamos precisar de um aparelho ou algo parecido para reconhecê-las. E é exatamente isso que os satélites da Agência Espacial Americana fazem. Captam as de rádio aleatórias. Graças a eles, podemos descobrir como diferentes corpos cósmicos soam. Esses satélites registram uma variedade de ondas, flutuações de plasmas, campos magnéticos e outras coisas. Então, os cientistas da NASA transformam tudo em trilhas sonoras normais. E algumas soam bastante assustadoras, para dizer o mínimo. Vamos pegar nosso campo magnético, por exemplo. Ele envolve nosso planeta como um escudo invisível, protegendo-nos de todo tipo de maldade, como radiação ou ventos solares. Ao mesmo tempo, não podemos vê-lo, nem senti-lo, nem ouvi-lo. Ops, o último está desatualizado. Cientistas da Universidade Técnica da Dinamarca pegaram ondas magnéticas registradas pelo satélite ESA Swarm e as converteram em uma faixa de áudio. O resultado foi bastante assustador. Para ser sincero, parece mais uma entidade estranha perseguindo alguém no meio da noite. E se você se lembra dos mapas do campo magnético da Terra, começa a aparecer como uma aranha rastejando perto. Brrr. E este não é o primeiro som estranho que captamos na Terra. Recentemente pegamos outra emissão de rádio do espaço. Os cientistas descobriram que o sinal repetido veio de algum lugar muito distante, tipo bilhões de anos-luz de distância de nós. Rajadas rápidas de rádio geralmente não duravam mais do que alguns milissegundos, mas essa era a única. Durou cerca de 3 segundos, basicamente milhares de vezes mais do que o normal. E ao mesmo tempo, o sinal era muito preciso, tanto que os cientistas até o compararam a um batimento cardíaco. Eles acreditam que é causado por pulsares ou estrelas de nêutrons. Uma vez, Nikola Tesla identificou algo semelhante, mas infelizmente naquela época coisas como pulsares não eram conhecidas. Então Tesla tinha certeza de que havia capturado uma mensagem de alguma vida extraterrestre. Pena que a verdade acabou sendo muito mais chata. Mas vamos passar da Terra para a Lua. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 10, a espaçonave que fez o teste final de voo para o nosso satélite natural, passaram por sua superfície. E então pegaram alguns sinais estranhos vindos do lado escuro da Lua, aquele que nunca vemos porque ela está travada para nós. O som era tão estranho que os caras lá em cima nem tinham certeza se deveriam reportá-lo à NASA. Eles temiam que não fossem levados a sério e talvez até mesmo impedidos de participar das próximas missões espaciais. Aqui está o que parecia.
Mas, de acordo com a Agência Espacial Americana, não é uma música extraterrestre assustadora. Podem ser apenas algumas ondas de rádio que colidiram devido à sua proximidade. Ainda assim, os astronautas que ouviram pela primeira vez provavelmente se sentiram um pouco assustados. Vamos para os outros planetas. 40 anos atrás, os pesquisadores exploraram ativamente a superfície de Vênus. Eles enviaram até 10 sondas para lá, que deveriam capturar gravações de áudio e vídeo da superfície. Agora sabemos como soa o planeta que poderia facilmente nos destruir em qualquer tentativa de chegar perto dele. Horripilante. E você não esperaria mais nada daquele que é o mais perigoso do sistema solar. Infelizmente, Vênus é ainda mais tóxico do que o usuário médio do Twitter, então essas sondagens não duraram muito. Elas heroicamente chegaram ao planeta e logo enguiçaram. O próximo é Júpiter. Este gigante do espaço, 11 vezes maior que a Terra, nunca deixa de nos assustar. Uma das sondas da NASA, Juno, voa em torno dele a cada poucas semanas. Ela está se movendo a uma velocidade tremenda, 210 mil km por hora. Um dia, Juno captou um dos sinais invisíveis mais fortes que já havia encontrado. Esse foi o ponto em que o louco vento solar entrou em conflito com o campo magnético de Júpiter. Meio que pareceu como um boom cósmico. O som original durou 2 horas, mas foi compactado para alguns segundos. Na verdade, soa mais como uma colisão de uma onda do mar com uma rocha. Mas aqui, em termos de horror, Júpiter surpreendentemente perde para uma de suas pequenas luas, Ganímedes. Em 2021, a sonda espacial Galileu passou por lá, e durante o voo recebeu uma gravação bastante estranha, como radiação de satélite. E não está claro se lembra um dia ensolarado e aconchegante na selva ou milhares de morcegos esperando por você durante a noite. O seguinte é Saturno. Esse sinal foi capturado pela Estação Interplanetária Automática Cassini-Huygens, lançada ao espaço em 1997. Ao passar pelo Planeta dos Anéis, a Cassini gravou algo bastante assustador. Esse grito aterrorizante de milhares de almas é a reprodução, na verdade, de apenas algumas ondas de rádio, e não são muito diferentes dos sons que as auroras emitem na Terra. Um pouco mais tarde, a Cassini recebeu outra gravação, os barulhos produzidos por raios e trovoadas em Saturno. Eles soam bem interessantes também, tipo como estourar pipoca ou um contador Geiger, certo? Mas isso é só porque esses relâmpagos têm uma frequência louca. Passando do sistema solar para o espaço sideral, a famosa Voyager 1 foi lançada em 1977 e continua a nos enviar dados, mesmo 40 anos após sua partida. Em 2012, deixou o sistema solar e entrou no espaço interestelar, e então, ao abandonar sua casa, detectou o ruído de ondas de plasma. A gravação original durou 7 meses, mas felizmente os cientistas sentiram pena de nós e reduziram para 12 segundos. Não é realmente estranho, mas ainda assim meio perturbador. E embora pareça que nada pode vencer os horrores de Saturno, vamos terminar este torneio com um dos objetos mais assustadores do universo, um buraco negro. Esse som foi registrado pelo Telescópio Espacial Chandra. Enquanto estudava um aglomerado de galáxias na constelação de Perseu, ele descobriu algo estranho. Alguns movimentos ondulantes surgem do centro do aglomerado e se espalham em todas as direções, como círculos na água. Os cientistas sugeriram que foi causado por um buraco negro supermassivo. O problema é que os buracos negros nem sempre devoram objetos espaciais inteiramente. Às vezes, eles meio que os cospem. Isso causa vibrações de gases, que podemos converter em trilhas sonoras. O interessante é que a oscilação de cada uma dessas ondas dura cerca de 10 milhões de anos. Você está apenas ouvindo uma gravação muito acelerada. Os cientistas reduziram o atraso entre as oscilações em cerca de 144 quatrilhões de vezes. Então vamos dar uma olhada. Este é provavelmente o ruído mais estranho de toda a lista. Nada muito alto ou selvagem, mas há algo sombrio e perturbador nisso. Esses foram sons espaciais mais amedrontadores já capturados pela NASA. Para ser justo, a maioria deles parece apavorante simplesmente porque são ondas de rádio, mas ainda é divertido tomar um susto às vezes. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições porque não há oxigênio. Ele simplesmente não enferruja lá. Mas, apenas algumas semanas atrás, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada.
Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio pode ter chegado à rocha sem vida a partir do nosso próprio planeta. Com a ausência de atmosfera, os ventos solares atingem a Lua implacavelmente e nada pode detê-los. Essas labaredas podem levar algum oxigênio das camadas superiores da atmosfera da Terra e carregá-lo por todo o caminho até a Lua. As moléculas, então, acabam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria por que os metais não são oxidados nas ravinas, e especialmente sob a superfície do satélite. Já que estamos falando no assunto, faz bastante tempo que se acredita que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto com a Terra. Um corpo celestial do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta e feito parte de sua crosta se estilhaçar. Os destroços resultantes se juntaram em uma bola compacta, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma questão que incomoda os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais, então como é que a Lua tem tanto metal dentro dela? A pesquisa mais recente basicamente joga a teoria principal pela janela. Então, em 2020, mais uma vez, não sabemos nada sobre o nascimento do nosso vizinho mais próximo. Contudo, temos novidades dos confins do espaço sideral. Astrônomos do MIT registraram um sinal se repetindo a 500 milhões de anos-luz de distância. Esses sinais são chamados de rajadas rápidas de rádio, ou FRBs, e geralmente são eventos singulares. Ninguém sabe quais são suas fontes, mas podem ser supernovas ou explosões de energia de quasares. Essa repetição, no entanto, é bem assustadora porque é regular. Por 4 dias, o equipamento de rádio captura sinais o tempo todo, e então eles param abruptamente. Mas depois de 12 dias, o mesmo padrão recomeça. 4 dias de constantes rajadas rápidas de rádio e mais 12 dias de silêncio. Os astrônomos conseguiram localizar o sinal como vindo de uma galáxia a 500 milhões de anos-luz de nós, mas sua causa ainda é desconhecida. Pode ser um quasar giratório ou um buraco negro supermassivo, mas uma tecnologia alienígena também não está fora de cogitação. Falando nisso, pode haver cerca de 6 bilhões de planetas semelhantes à Terra apenas na Via Láctea. Os dados mais recentes mostraram que uma a cada 5 estrelas semelhantes ao Sol pode ter pelo menos um planeta em sua zona habitável. E não qualquer planeta. Veja bem, ele tem um núcleo rochoso e uma superfície, e é de um tamanho comparável ao da Terra. Estando dentro da zona habitável de sua estrela, tal planeta teria grandes chances de se tornar o lar de criaturas vivas, micróbios pelo menos. E se existem bilhões desses planetas em nossa galáxia, você poderia dizer com segurança que pelo menos um deles não é apenas habitável, mas já habitado. E agora, multiplique isso pelo número de galáxias no universo, considerando também que muitas delas são muito maiores que a Via Láctea. Isso nos dá bilhões e bilhões de estrelas como o Sol e planetas como a Terra, e certamente alguns deles são mais parecidos com o nosso do que outros. Um desses planetas pode estar mais perto do que você pensa. Vênus, a gêmea má da Terra, pode ser o lar de vida microscópica. Embora sua superfície seja quente como uma fornalha e banhada por chuvas ácidas de nuvens de dióxido de carbono, pode haver algo vivo na sua atmosfera. Cientistas detectaram recentemente vestígios de um gás chamado fosfina, que pode ser produzido por micro-organismos. Em quantidades muito pequenas, ele pode surgir a partir de meios não orgânicos, mas os telescópios encontraram muito mais desse gás. Essa descoberta foi uma grande surpresa, porque Vênus era considerado hostil demais para qualquer forma de vida. Agora, porém, pode se tornar o primeiro planeta além da Terra a ser lar de criaturas vivas. Os micróbios que produzem fosfina provavelmente vivem nas nuvens ácidas e não precisam de oxigênio para sobreviver. Outro mundo promissor foi encontrado repentinamente enquanto se investigavam os dados de telescópios espaciais antigos. Em 2018, astrônomos analisaram informações recebidas do telescópio Kepler e, como de costume, desconsideraram partes que não consideraram relevantes. Mas, 2 anos depois, ao examinar esses dados antigos, os cientistas notaram que um objeto foi identificado incorretamente. Ele é, na verdade, um exoplaneta a 300 anos-luz de distância da Terra e tão semelhante a ela que era quase um gêmeo da nossa casa. O Kepler 1649c é apenas 6% maior do que a Terra e provavelmente consiste nos mesmos minerais.
Ele também recebe quase tanta luz e energia da sua estrela quanto nós recebemos do Sol. O único problema por enquanto é que a estrela pode brilhar com muita frequência, tornando a superfície do planeta muito quente e queimando sua atmosfera. Ainda assim, não há prova disso, e poderíamos ter um planeta potencialmente habitável bem perto de casa. A U-Microscope, ou a UMIC para os mais chegados, é basicamente o berço de um novo sistema estelar que pode ser observado diretamente. Está muito perto, a apenas 32 anos-luz de distância, e a estrela é muito jovem, cerca de 150 vezes mais jovem que o nosso Sol. Em uma escala cósmica, é como um bebê recém-nascido, e você ainda pode ver uma nuvem de destroços girando em torno dele desde o momento em que nasceu. Mas as curiosidades não param por aí. A NASA adicionou um pôster com a UMIC à sua série Galáxia dos Horrores, por causa do planeta que orbita a estrela. A UMIC-B está tão perto de seu Sol que faz um círculo completo em torno dele em apenas 8 dias e meio. Por ser tão jovem, a estrela costuma ter ataques de birra, resultando em horríveis doses de radiação solar que invadem o pobre planeta. Como você pode imaginar, nenhuma vida é possível em tais condições. Ainda assim, os cientistas estão felizes por terem encontrado esse sistema, pois ele esclarece como estrelas e sistemas estelares são formados. De volta à Terra. As mudanças climáticas que estamos testemunhando são provavelmente parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão para as variações climáticas do nosso planeta e parecem estações extremamente longas. Às vezes, esses estados podem durar milhões de anos e estão todos relacionados à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas prevalentes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, ou temperaturas extremamente frias, uma vez que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, somadas ao efeito estufa, empurraram o estado do clima para Warm House muito mais rápido do que aconteceria sem a nossa presença. A um determinado ponto, a temperatura geral da Terra aumentará para valores tropicais, algo que o planeta não via há mais de 50 milhões de anos. A água na Terra é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida ao nosso planeta por cometas e asteroides gelados, que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas também a substância líquida graças à qual agora podemos prosperar. Mas agora há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há uma grande quantidade de matéria orgânica, e em condições específicas ela poderia render tanta água que seria o suficiente para encher nossos oceanos 1000 vezes. Os pesquisadores realizaram um experimento em que aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também do espaço sideral. Lembra do enorme asteroide que levou à extinção dos dinossauros? Bom, os cientistas dizem que a extinção pode ter sido causada por algo totalmente diferente. Pelo menos uma extinção em massa foi provavelmente resultado de uma explosão de supernova muito, muito longe do nosso planeta. Uma explosão estelar tão poderosa quanto você pode imaginar iluminou a Terra com mais brilho do que o Sol um dia, e logo seus raios ultravioleta e cósmicos atingiram a camada de ozônio do nosso planeta. Ao fazer isso, a capa protetora do planeta foi queimada, e tudo que estava abaixo sofreu as consequências. A Terra levou centenas de milhares de anos para se recuperar desse ataque, e se isso acontecer novamente, o que pode acontecer, não seremos capazes de sobreviver. Felizmente, o evento mais próximo parecido com isso é a explosão de Betelgeuse, e essa estrela está muito longe de nós para causar algum dano sério.